Oi. Amém, aleluia. Jesus é o Senhor. Eu dou boas-vindas a todos os irmãos, também os nossos convidados de hoje. Eu vi pelo menos uns 3 aqui. Lucas, está aqui pela segunda vez. Tem uma outra ali do lado da irmã Vileda, eu não sei o nome dela. Ana, amém. Obrigado pela sua presença. Tem também uma outra pessoa que eu vi aqui. Amém. Ali atrás. Amém. Bem, já esteve aqui conosco. Amém. Qual o nome dele? Isaac? Amém. Seja bem-vindo, Isaac. Então, sejam bem-vindos todos vocês. Amém. Quem? Tem outro jovem ali atrás. Amém. Qual o nome dele? Luciano? Amém. Luciano, seja bem-vindo. Jesus é o Senhor. Então, irmão, hoje à noite nós vamos falar um pouco sobre esse tema, os pilares da fé cristã. Vamos abrir em Tiago, traz em Tito capítulo 1. Versículos de 1 a 4. Tito capítulo 1, versículos de 1 a 4. Amém. Vamos ler juntos? Já está aí? Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para prover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Aleluia. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Amém. Para promover a fé que é dos eleitos de Deus. A fé que é dos eleitos de Deus. Você é um eleito de Deus? Aleluia. Nós somos os eleitos de Deus. E o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Aleluia! A vida eterna já era uma promessa de Deus antes dos tempos eternos. Ou seja, antes de existir qualquer coisa, essa promessa Deus já tinha feito. Então isso é uma questão de Deus mesmo, Ele já tinha feito isso. E em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A ti, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai, de Cristo Jesus, nosso Salvador. Então, o que eu quero extrair, principal aqui desse texto, é que Paulo, por 2 vezes, ele fala aqui de uma fé comum. Quando ele diz a fé dos eleitos, então essa fé é uma fé comum a todos os eleitos de Deus. Ou seja, todos os eleitos de Deus, eles têm uma fé comum.
eles creem, tem alguns itens na palavra de Deus que todos os eleitos de Deus, eles creem nisso, e isso são os pilares da sua fé. E o versículo 4, ele diz: a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Irmãos, a fé comum são aqueles itens da fé e os principais itens da fé que eles não podem faltar, que eles não podem estar ausente na fé de um cristão. Ou seja, para que alguém ele seja considerado um cristão, ele precisa estar incluído, aquilo em que ele crê, precisa estar incluído nesses itens da fé comum. Esses itens da fé comum, todos aqueles que se dizem cristãos, todos aqueles que congregam em algum grupo cristão, eles creem nesses itens da fé. Irmãos, e são nesses itens da fé que nós confessamos e proclamamos a nossa unidade. Paulo fala de algum desses itens no capítulo 4 de Efésios. A gente podia dar uma olhada aqui? Efésios capítulo 4. Paulo começa assim: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito num vínculo da paz. E aí ele vai dizer, ele vai falar aqui alguns itens, e esses itens eles não podem faltar na fé de um cristão. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Irmãos, todo cristão, ele sabe que há um só Espírito, Todo cristão sabe que há um só corpo, ou seja, que todos os cristãos, todos aqueles que creram em Jesus, eles são um corpo, o corpo de Cristo. Daqui a pouco vamos ver mais alguma coisa sobre isso. Depois ele fala, um só corpo, um só Espírito, como também foi chamado numa só esperança da vossa vocação, ou seja, há uma só esperança, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Embora alguns grupos cristãos creem no batismo de uma maneira, o batismo tem que ser somente mergulhando na água, e ainda tem que ser num rio, não pode ser em água parada. Então, isso, irmãos, são práticas e são maneiras que alguns cristãos, e cada grupo cristão, cada segmento de ministério, tem algumas coisas específicas do seu grupo cristão ou do seu ministério. Então, isso não inclui a maneira como é batizado, isso não é um item da fé comum. Mas ser batizado, esse é um item da fé. Todo cristão precisa ser batizado. Aí depois ele fala, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, todo cristão, todo aquele que confessa Jesus como Senhor, ele crê nessas coisas. Ele crê nesses itens, né? Aleluia. Então, esses itens
Esses itens que formam esses pilares da nossa fé comum, eu vou relatar aqui pelo menos 11 itens desses. E como eu já falei, esses itens, eles são específicos dos cristãos, daqueles que creram, que confessaram Jesus como Senhor, e independente de qual seja a maneira como se pratica no seu grupo cristão, na sua igreja, no seu ministério, irmãos, isso é questão de cada um da liderança daquele ministério, isso é questão de cada grupo cristão. Mas o que nos torna um é a fé nesses itens, os quais eu vou citar aqui, e eu creio que todos vocês irão concordar comigo, que todos esses itens, eles são itens que os cristãos, eles creem. Certo? Independente se ele acredita que o batismo tem que ser só por imersão ou por aspersão, independente se na sua igreja, as irmãs têm que estar ali com o rosto coberto com véu, ou como tem que praticar isso ou aquilo, irmãos, independente disso, o que nos torna um é aquilo que é a nossa fé comum, certo? E o primeiro desses itens é: há um único e verdadeiro Deus. Todos os cristãos, eles creem na existência de um único Deus. Então esse é um item dessa fé comum, desses pilares da fé. Há um único e verdadeiro Deus. Há um só Deus vivo e verdadeiro, Criador de todas as coisas. Deus eterno, santo, justo e amoroso. É nele que existimos e nos movemos. Está em Atos 17. Nós cremos que Deus, embora habitando nos céus, Ele está aqui conosco. Ele está no nosso meio. Ele está sempre conosco. Essa foi uma promessa do Senhor Jesus. Irmãos, todo cristão, ele crê nisso. Eles creem que eles têm a presença de Deus. E quando você abre a sua boca e chama pelo Senhor, o Senhor, ele está ali. Esse Deus único e verdadeiro, ele é onipresente. Por isso que ele pode estar aqui conosco agora, ele pode estar ali na esquina, com outro grupo cristão que está reunido ali, ele pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Ele pode atender, se necessário, todas as pessoas que estão na terra hoje, ele pode atender ao mesmo tempo, porque ele é onipresente. Esse Deus, ele é onipresente. Ele também ele é onisciente. Ele tem conhecimento do passado, do presente e do futuro. Ou seja, nada para ele, passado, presente e futuro é a mesma coisa, está tudo diante dele. Está tudo patente aos seus olhos. Ele é onisciente. Eu não sei nada do que vai acontecer amanhã. Deus sabe tudo. Deus sabe o que vai acontecer amanhã em qualquer lugar na terra, em cada metro de terra, ou em cada metro do espaço desse universo, Deus sabe o que vai acontecer. Porque Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. E Ele é onipotente. Ele é todo-poderoso. Tudo que existe está debaixo do seu poder. Está debaixo do seu controle. Então, irmãos, isso é o nosso Deus. Deus único e verdadeiro. E todos os cristãos, eles creem. Eles têm a mesma fé na existência desse único Deus. O segundo item é a Trindade divina. Esse Deus que é único, ele
se manifesta, ele se revela em 3 pessoas. E nós chamamos as 3 pessoas da Trindade, ou a Trindade divina. É Pai, Filho e Espírito Santo. Ele como Pai, Criador, Deus invisível, intocável, ele um dia se tornou homem. E ele esteve nessa terra como homem. Ele tornou-se visível e palpável. Ele pôde conversar com as pessoas, ele pôde tocar nas pessoas, ele pôde curar as pessoas. Então, o Deus invisível, na pessoa de Jesus Cristo, ele tornou-se visível. E um dia ele morreu aos 33 anos de idade. Mas ele não ficou na morte, ele ressuscitou. E após a sua ressurreição, ele tornou-se Espírito. Ele tornou-se Espírito que dá vida. E ele prometeu aos seus discípulos que ele iria e voltaria. E quando ele voltasse, ele voltaria como o outro Consolador e estaria para sempre com os discípulos. Então, como outro Consolador, como Espírito, ele agora podia estar com os discípulos para sempre. Ele podia estar para sempre com todos aqueles que nele crêem. Então, irmãos, hoje, nós estamos aqui. Nós não estamos vendo o Senhor aqui, mas Ele está aqui. Ele prometeu que estaria para sempre com os discípulos. E Ele prometeu que estaria com todo aquele que cresce, e nós somos esses que creram. Fazemos parte desses que creram. Então o Senhor, Ele está aqui conosco. Como Espírito, Ele é palpável, Ele pode tocar em nós, nós podemos tocá-lo pela fé. Quem esteve com Jesus fisicamente, pôde tocar no seu corpo. Aqueles que quiseram tocar no seu corpo. Nós não tocamos no corpo físico de Jesus, mas nós tocamos no Jesus espiritual. Nós tocamos em Jesus como Espírito. Quando nós usamos a nossa fé, nós exercitamos o nosso espírito e nós chamamos por esse nome do Senhor. E nós passamos a orar a Ele, nós podemos tocá-lo com os olhos da fé. Nós podemos vê-lo com os olhos da fé, nós podemos tocá-lo, apalpá-lo. Como Espírito, Ele tornou-se acessível. Como Espírito, Ele pode estar em todo lugar ao mesmo tempo, como eu já falei. Então, Jesus, Ele tornou-se Espírito. Então, o Pai estava distante, o homem não podia vê-lo, não podia tocá-lo, não podia falar com Ele. Aí Ele tornou-se homem na pessoa de Jesus. Jesus pôde ser visto e tocado pelas pessoas. As pessoas receberam cura através das palavras dele. Ele morreu, tornou-se Espírito. E hoje, como Espírito, Ele pode não só estar aqui, mas Ele pode e está dentro de cada um de nós que cremos. Todos aqueles que creram, receberam esse Senhor como Espírito para dentro de si. Então, irmãos, a Trindade Divina, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Deus, Ele é assim para alcançar o homem. E hoje, irmãos, é tão maravilhoso nós podermos contar com a presença de Deus. Podermos contar com o cuidado de Deus, com o amor de Deus. Podermos contar com o consolo de Deus. E tudo isso nós temos acesso por meio do Espírito. Aleluia! Ó Senhor Jesus! O terceiro item é que Jesus Cristo, Ele é
Senhor e Salvador. E esse é um item que também todos os cristãos, eles creem, eles confessam isso. E João diz na sua primeira epístola que aqueles que não confessam a Jesus como Filho de Deus, ou seja, como Salvador, esses não têm parte com ele. Então, se você diz que é um cristão, você tem a obrigação de confessá-lo como Senhor, como Salvador. Senão você não tem nada a ver com cristão. Então, todo cristão tem essa fé. Jesus Cristo, ele é Senhor e Salvador. Ele é o Filho de Deus que se fez carne. Viveu essa terra. Ele nasceu da Virgem Maria, viveu sem pecado, morreu na cruz para a nossa salvação. Ele ressuscitou e voltou como outro Consolador para habitar nos que nele crê. Né? Eu falei agora há pouco. Vamos ler uns versículos aqui. João 1,14. Diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Também Filipenses 2, versículos 5 a 11. Senhor Jesus. Vamos ler juntos? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando semelhante em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Também 1 Coríntios 15, 3 a 4. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém. Então, só para confirmar que ele passou por esse processo, né? Viveu nessa terra, ele morreu e ele ressuscitou. E hoje ele é Senhor e Cristo. Toda língua. Hoje ainda não é toda língua que confessa, né? São os cristãos que confessam. Mas um dia toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Ó Senhor Jesus. O quarto item dessa fé comum aos cristãos, é a salvação, que é pela graça mediante a fé.
seja a salvação que os cristãos receberam. Todo aquele que crê em Jesus, ele é salvo. E ele é salvo não pelo seu mérito, não pelo que ele faz, não pelo seu esforço, porque esforço nenhum do homem para sua salvação terá valor algum. Todo esforço será inútil. A salvação é pela fé. É segundo a graça, mediante a fé. Ou seja, ela não vem do homem, ela vem de Deus. Efésios 2, 8 a 9. Vamos ler os versículos só para a gente ir confirmando, né, os pontos com os versículos. Efésios 2, 8 a 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Também Romanos 10, versículos 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Aleluia. O quinto item é que a Bíblia, ela é a palavra de Deus infalível, incontestável. Irmãos, embora haja pessoas que não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, ou acreditam em parte. Eu conheço pessoas, algumas pessoas, inclusive, uma delas pelo menos, é aqui do estado do Ceará, não é da nossa cidade, e passou um bom tempo reunindo conosco, né? A gente tendo comunhão nas conferências e tal. E há uns 2 anos atrás, eu tomei conhecimento de que esse irmão, ele não tem mais a fé que ele tinha na palavra de Deus, ao ponto de falar que a Bíblia, em parte, ele acredita, outra parte, ele não acredita. Ou seja, para uma pessoa que ela duvida, que ela não tem a convicção do que é a palavra de Deus, de que a Bíblia é a palavra de Deus incontestável, ela está abrindo o precedente para duvidar de qualquer outra coisa que a Bíblia fale. Se ela duvida de um versículo da Bíblia, de um contexto da Bíblia, ela está abrindo o precedente para duvidar da Bíblia toda. Então, para ela, a Bíblia toda, ela pode não ser verdade. Então, irmãos, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E ela é infalível. E é assim que nós cremos. E é assim que os cristãos, eles creem e confessam. As Escrituras Sagradas, ela é inspirada por Deus e é a regra de fé e de prática dos cristãos. Porque se eu creio em parte da Bíblia e não creio em outra parte da Bíblia, eu estou falando para as pessoas que elas podem duvidar da Bíblia toda ou não. Porque se eu, como um cristão, eu não tenho a convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus, eu estou falando para ele que
ele pode escolher em que ele quer acreditar da Bíblia ou não. Irmãos, a Bíblia, ela não é para nós escolhermos o que devemos acreditar. Ou você acredita ou você não acredita. Vamos ler aqui um versículo em 2 Timóteo, capítulo 3. Versículo 16. 2 Timóteo 3. Não, pera aqui. Eu marquei errado aqui. Toda a escritura é inspirada por Deus. Eu acho que é... tá, pera aqui. É porque eu estou aqui no outro canto. Perdão. Eu estava no primeiro. No primeiro não vou achar mesmo, não. Amém. Versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a escritura é inspirada por Deus. Irmãos, toda a palavra que está aqui foi inspirada por Deus. Sim, foi falada por homens, escrita por homens, mas foi inspirada por Deus. E se você ler o final da Bíblia, lá vai dizer que ninguém pode tirar nem acrescentar um tio, né? Ele usa lá um termo lá do que está escrito. Então, irmãos, a Bíblia, ela foi selada pelo Espírito. O próprio Deus a selou. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. O que ele leva a crer que a Bíblia é a palavra de Deus? Primeiro, porque esse versículo diz que ela é inspirada por Deus. Segundo, porque a Bíblia, ela se cumpre na vida daqueles que crê, naqueles que têm esse relacionamento com Deus, esses têm o cumprimento da palavra de Deus na sua vida, na sua experiência. Um outro versículo é Salmo 119, versículo 105. Esse salmo bom de versículo, viu? Amém. Pode ir lendo aí. Eu acho já. Palavra. E luz para o meu caminho. Amém. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, irmãos, não devemos aceitar nenhuma denúncia contra esse livro, contra a Bíblia. Se aceitarmos uma dúvida sequer contra esse livro, nós o colocamos por inteiro em questionamento. Nós cremos na retidão da palavra de Deus. Ó Senhor Jesus. O sexto item da fé é a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele opera nos crentes. Ele opera nas pessoas. E ele está fazendo isso. Ele está fazendo isso comigo e com você. O Espírito Santo, ele é operante. Todo aquele que creu em Jesus, ele recebeu o Espírito Santo dentro de si. Então nós temos o Espírito habitando em nós, e nós temos o Espírito se movendo em nós, e nós temos o Espírito Santo fora de nós, nos protegendo, cuidando da nossa vida.
Então, irmãos, o Espírito, ele é operante. Ele convence o homem do pecado, ele regenera o homem, ele habita e santifica os crentes, concedendo dons e poder para viver e testemunhar com respeito a Deus, com respeito às coisas de Deus, à palavra de Deus. Então vamos ler João 16. João 16, 8 a 13. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Até o versículo 13. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele falou quando vier o Espírito da verdade. Quando viria o Espírito da verdade? Era depois da morte e ressurreição de Jesus. E aí ele voltaria como Espírito. Ele disse, e como Espírito agora ele estaria agindo nos discípulos. Né? Ele vos conduzirá a toda a verdade, vos guiará a toda a verdade. Um outro item, irmãos, da nossa fé, o item 7, é que esses cristãos, esses que creram em Jesus, tornaram-se cristãos, tornaram-se filhos de Deus, tornaram-se a família de Deus, eles são a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. Nós quem? Todos os que creram em Jesus. Todo aquele que creu em Jesus foi regenerado pela sua vida, se tornaram filhos de Deus e eles são a igreja de Cristo ou a igreja de Deus, como queira falar, e todo cristão, irmão, crê nisso. Então a igreja ela é a comunidade dos salvos, os quais são o corpo de Cristo, que são chamados para servir e adorar a Deus, anunciar o Evangelho e praticar o amor fraternal. Então, todos os que creram se passam a fazer parte da igreja, que é o corpo de Cristo. Vamos ver isso em Efésios 1, 22 e 23. Estou correndo aqui para não passar do tempo, né? Debaixo dos pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ele pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Deus deu a igreja a Cristo, ou deu a Cristo como cabeça da igreja, ele diz, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O oitavo item é o batismo. Também é um item que todo cristão, eles creem nisso. Que aqueles que creram em Jesus, eles precisam ser batizados. Eles devem ser batizados. Todo aquele que crê e confessa Jesus como Senhor, ele precisa ser batizado. Ele deve passar
por esse evento do batismo, dando testemunho da sua salvação. E essa é uma determinação do próprio Senhor Jesus, quando ele enviou os seus discípulos, lá em Mateus 28, vamos dar uma olhada. É ali a grande comissão, e essa grande comissão é para todos. Mateus 28, 19. E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Só o versículo 19, né? Fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, aqueles que creem devem ser batizados, né? Então, esse é um item, né? Uma prática de todos os cristãos, de todo o grupo cristãos, né? Cada qual tem a sua maneira de fazer isso, contando que o batismo aconteça. Tem algum grupo cristão que tem irmãos que já está reunindo há um ano, 2 anos, e ainda não foi batizado. Por quê? Tem alguma coisa na questão da vida dele que a liderança daquele grupo cristão entende que para que ele seja batizado, ele precisa ajustar aquele item da sua vida. Bom, é a prática deles. Mas eles creem que o batismo existe e deve acontecer na vida de todo aquele que crê. Quanto a nós, a maneira que nós praticamos e que nós entendemos pela palavra, e que, de acordo com os exemplos que nós vemos na Bíblia, que o batismo, alguém deve ser batizado assim que ele reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador. Assim que ele tem essa convicção, que ele confessa Jesus como seu Salvador, ele deve ser batizado. Mas a hora de ser batizado é uma escolha da pessoa. Então nós temos aqui entre nós alguns irmãos que já tem um tempo que está reunindo, ainda não foi batizado, né? A gente quer aproveitar e esclarecer isso para vocês, né? Tem um aqui na minha frente, eu acho que é só ele, né? Os que estão nessa fileira aqui, né? Tem mais gente por ali, naquela área ali. De acordo com a palavra, irmãos, aqueles que creram, os textos bíblicos que nós temos falando sobre batismo, aqueles que creram, eles foram batizados imediatamente após terem crido. Mas, tudo bem. Não, mas eu creio, eu confesso que Jesus é o meu Senhor. Mas tenha calma. Amém. Nós esperamos pela calma dos irmãos, né? Mas só quer dizer que você só precisa crer que Jesus é o seu Senhor e você o confessa como seu Senhor, você está pronto para ser batizado. Ah, porque eu tenho que organizar isso na minha vida. Aí tem gente, não é porque eu fumo, é porque eu faço isso e faço aquilo. A Bíblia diz que quem crê deve ser batizado. Você imagine, no dia de Pentecostes, foram batizados quase 3.000. Pedro terminou de falar, e aí perguntaram, e aí, o que faremos? Aí Pedro diz, arrependei-vos e sejam batizados. Naquele dia foram batizados quase 3.000. Você acredita que aqueles quase 3.000 que foram batizados estavam todos corretamente, vivendo de acordo com a vontade de Deus, se eles nem tinham essa intimidade, esse relacionamento com Deus? Não. Então você não precisa organizar a sua vida
para se batizar. Você precisa crer em Jesus. Se você creu em Jesus, confessa-o como Senhor, seja batizado. Quem vai organizar a sua vida é o Senhor, com o Espírito agindo dentro de você. A palavra de Deus fora de você e você tendo contato com essa palavra e o Espírito, ela vai trabalhar na pessoa. E é o Senhor que vai resolver, irmãos, questões da nossa vida, certo? Então, só para esclarecer para os nossos irmãos que uma pessoa ela está apta a ser batizada assim que ela tem a convicção da sua fé. Assim que ela crê, confessa que Jesus é o seu Senhor, é o seu Salvador, ela já pode ser batizada. Amém? Um outro item da nossa fé, e que é também a nossa prática, é a ceia do Senhor. Não é o que nós praticamos aqui hoje, nós praticamos todos os domingos. E todos os cristãos, eles praticam isso. Por exemplo, nós praticamos todos os domingos. Tem igreja que pratica uma vez por mês. É questão deles. Os irmãos, eles acham que deve fazer dessa maneira. Então é questão deles. Então, não entramos em questões de prática e como deve ser praticado. É uma questão de fé. É questão naquilo que crê. A esperança da vida eterna. Então, todos temos a esperança da vida eterna. Nós cremos que, ao crer em Jesus, nós recebemos a vida de Deus em nós, de acordo com João 3, capítulo 3, versículo 16, para que todo aquele que não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, nós temos a vida eterna garantida. Nós temos a vida em nós, a vida de Deus em nós, e nós temos a vida eterna, ou seja, viver a eternidade com Deus, garantida. Então, essa é uma garantia que os cristãos têm e que todo cristão crê que um dia ele irá viver a eternidade com Deus. Se alguém se considera um cristão e não tem convicção disso, então ele está desajustado. A sua fé está precisando desse ajuste, porque o crer garante a nossa eternidade com Deus. Um outro item é com respeito à ressurreição dos mortos. Todos nós cremos que Jesus ressuscitou, mas não só Jesus, mas todo aquele que crê em Jesus também um dia irá ressuscitar para estar com Ele. E não só os que creram em Jesus, mas também todos os homens um dia ressuscitarão. A ressurreição daqueles que creram em Jesus, que crê em Jesus, a ressurreição deles é para estar com o Senhor. Aqueles que não creram em Jesus, a ressurreição dele não é para estar com o Senhor. Então, todos os cristãos creem que há ressurreição. Um dia, todos iremos ressuscitar. Todos os que dormirem, ressuscitarão. E o item 11º e último é o juízo final. Também todos os cristãos creem que haverá um juízo final. Isso está na Bíblia também, não é? Ou seja, um dia todos os homens estarão diante de Deus. Por etapa. Os cristãos, depois os não cristãos, mas um dia todos estarão diante de Deus. Os que estiverem vivos naquele dia e os que morreram, todos irão ressuscitar. Então, irmão, uma coisa que uma boa parte dos seres humanos não sabem é que a vida aqui, como diz Salmos 39, são o cumprimento de alguns palmos. A vida aqui são alguns dias. Mas
todos os que nasceram, eles terão uma eternidade para viver. Todos os que nasceram, eles terão uma eternidade para viver. Passando pela morte aqui, um dia Deus vai acordá-los todos. E todos estarão diante de Deus. Vamos ver os versículos. João 5, versículo 28 a 29. Estou terminando. João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Vamos ler também Apocalipse 20, versículos 11 a 15. Versículo 11. E vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mal aos mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. E esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então aqui está falando da ressurreição, né, dos ímpios e o julgamento deles. O capítulo 21, versículo 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vindo do céu, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Até o versículo. Tá. Então, nesse capítulo 21, ele está falando dos vivos, né, dos cristãos. Dos cristãos que... Qual vai ser o destino dos cristãos? Vi novo céu, nova terra. Depois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então vi grande voz do céu, vi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles.
Então, irmão, isso aqui é a eternidade. É o futuro dos cristãos. Habitar a eternidade, toda a eternidade com Deus. Deus mesmo Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então, esses itens que eu citei aqui são os itens básicos, os itens que formam os pilares inegociáveis da nossa fé. Todos os cristãos, eles creem nisso. Há um único Deus, creem na Trindade Divina, Deus, Pai e Espírito Santo, creem em Jesus como Senhor e Salvador, creem que a salvação é pela graça e é mediante a fé, embora tenha alguns que precisem de algum ajuste, mas olhando de cima é isso aí. Creem que a Bíblia é a palavra de Deus, creem na obra do Espírito Santo na vida dos crentes, e também para convencer os pecadores dos seus pecados. Creem que aqueles que crerem em Jesus, eles são a igreja, corpo de Cristo. Creem no batismo, que todo cristão precisa ser batizado, passar pelo batismo. A ceia do Senhor, praticam a ceia do Senhor, que é a celebração da ceia do Senhor. E isso é algo que o Senhor Jesus fez isso com os discípulos. E Paulo, em 1 Coríntios 11, nós não lemos, mas Paulo, ele fala para os coríntios, e eles estavam fazendo isso, e que todos nós, todo cristão, devem fazer isso. E todos que estão creem na esperança da vida eterna, creem na ressurreição dos mortos e no juízo final, que um dia Deus julgará todos os homens. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, é nisso aqui que nós devemos, que está a nossa comunhão, e é nisso que nós somos um com todos os cristãos, com todos os filhos de Deus. Qualquer outra coisa fora disso são práticas, são itens específicos de determinados grupos, e aí cada grupo administra isso de acordo com aquilo que deve fazer. Usa véu, não usa véu. Mulher não pode usar calça comprida, porque calça comprida é roupa de homem, mulher tem que usar só saia, tem que usar só vestido. Também isso aí é questão de cada grupo cristão administra isso, e cada um que está participando desses grupos se submete, se achar que deve ser assim, levar assim a sua vida cristã. Então é questão de cada grupo, mas quanto à questão dos pilares da nossa fé, são esses que eu citei aqui. Deve ter mais alguns, mas eu creio que esses são os principais e que devem reger a nossa fé. Amém? Louvado seja o Senhor.